Olá, amigos e amigas. Então, já era tempo de um novo vlog aqui no canal, pois não me tem sido possível gravar coisa alguma nos últimos tempos. Hei de explicar-vos o porquê, mas por agora não digo muito mais, pois ainda não me sinto à vontade para o fazer, para vos dar satisfações. Deixa-me só orientar aqui a câmera. Talvez assim esteja melhor. Eu deveria estar contente por este regresso, voltando ao contacto com vocês, mas ainda não me sinto capaz de dizer que todas as minhas dificuldades e, enfim, com o que tenho lidado desde o início deste ano esteja superado. Além de mais, não estaria a ser honesto comigo mesmo, não é? Bom, apesar de tudo, há forma de contornar a situação. E só tenho é que ter paciência. Coisa que desde há muito não abunda. E sendo essa uma das minhas maiores falhas. Enfim, numa outra ocasião, hei de explicar-vos tudo isso. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Francis Music 10. E com ele, chega ao fim a saga Bryan Adams. Que bom, hein? Imagino que vocês devam ficar contentes, pois não apreciaram os últimos vídeos. No entanto, Bryan Adams satisfez as minhas preferências numa determinada época e era incontornável eu ter todos os seus discos. Bom, até um determinado ponto da sua carreira, tal como eu tive já a oportunidade de vos dizer. E esse ponto foi um festival que decorreu aqui em Lisboa, onde me encontro, em junho ou julho de 1987, em que Bryan Adams foi cabeça de cartaz. E apesar da sua atuação ter sido bastante boa, houve uma outra banda que, como direi, me surpreendeu extraordinariamente, sendo eu já um ouvinte e conhecedor de algum hard rock e heavy metal nessa ocasião. Bom, não saiam daí que eu volto já para uma nova história e com o disco respectivo. Ok? Ora então, estão confortáveis e com boa disposição? Aqui nos encontramos novamente. E se ainda nunca me viram, considerem subscrever o canal. Saberão, assim, sempre em primeira mão, quando novos conteúdos são carregados e ainda me ajudam a crescer. Neste canal, não só mostram-se discos, como se respira música. Fala-se de uma paixão, partilham-se histórias pessoais numa jornada de mais de 30 anos de colecionismo de discos. E que aos poucos me despertou o interesse para uma outra área e para uma outra paixão, claro, a audiofilia. Eu chamo-me Francisco e sou o vosso anfitrião. Ora, corria o ano de 1987, quando, numa bela tarde de final de março, eu apareço com um disco debaixo do braço para a festa de aniversário da minha avó. Apesar de saberem já que era Bryan Adams, talvez não acertem no disco, pois
passou algo despercebido. Além do mais, 1987 até agora ainda são 30 e muitos anos, não é? Portanto, talvez já nem se lembrem. Se bem que, pela data, os conhecedores conseguirão saber de antemão qual seja. Portanto, vamos já buscá-lo. Ele está ali. Para não perdermos tempo. Vamos a isso. Bora lá. É rápido. Vou usar aqui na estante. Ok? E vou trocar o modo de imagem. Ok? Letra B. E aqui está ele. Disco retirado, debaixo do braço. E vamos então para o nosso pouso. Ora, exatamente como eu falei, no dia 31 de março de 1987, ao passar por uma loja, resolvi trazer este Into the Fire. Uma curiosidade para partilhar convosco. Eu adquiri o disco no Shopping Center Imavis, em Lisboa, no dia seguinte ao seu lançamento mundial. O disco aqui, no suporte. Aliás, não sei se conseguem perceber, eu estou a ensaiar novas posturas, novas posições, novas experiências de localização. Enfim, para quebrar um pouco a monotonia. Bom, mas isto mesmo, Into the Fire foi lançado mundialmente a 30 de março. Tal como tive a oportunidade de confirmar com o meu amigo Google, e portanto, por pouco que não trazia o disco no próprio dia da sua edição mundial, o que seria um feito espetacular. Como é que me lembro disto? Porque me recordo de ter levado este Into the Fire, este disco, para casa da minha avó, nessa data, pois era o dia de aniversário dela. E as galerias comerciais que vos falei eram próximas de casa dos meus avós. Portanto, foi um final de tarde excelente, com a minha família toda reunida, para um lanche tardio, e eu com mais um disco dos meus artistas preferidos daquele tempo, Bryan Adams. As expectativas eram grandes e penso que, neste aspecto, eram comuns a muitas outras pessoas, dado que seria o primeiro disco do artista canadiano em cerca de 3 anos. E uma espera mais do que demorada, num regresso bastante desejado, pelo menos para mim. Por outro lado também, porque era o disco imediatamente seguinte ao multiplatinado Reckless, um álbum fantástico e que colocava a fasquia da qualidade e bom gosto extremamente elevado, pelo menos também para mim. Ora, o contacto com este Into the Fire foi dado pelo primeiro single, que as rádios passavam com relativa frequência e que era a música, aliás, ela abre logo o disco, Heat of the Night, e que eu considerava haver algo estranho nela, embora não soubesse e não conseguisse explicar o que era. Uma sonoridade bastante diferente daquilo que Bryan Adams me habituou ao longo dos seus 4 álbuns anteriores, algo menos imediato e talvez mais triste, ou melancólico, como acabo de dizer, não sabia explicar. Ora, rock é algo alegre, não é? Que nos faz abanar a cabeça e bater o pezinho. Rock é energia que nos faz dispor bem. No entanto, quando ouvia esta música, Heat of the Night,
sentia-me sempre, como eu disse, estranho. Era como se houvesse algo que não estivesse bem no enquadramento das composições de sempre de Bryan Adams. Quando ouvi o disco na íntegra, percebi que era bem diferente de todos os trabalhos e registros anteriores. Continua a ser rock, mas muito mais maduro. É um disco introspectivo, virado para dentro, e não tem aquela energia contagiante de outros tempos. Ou melhor, de outros discos. Talvez mais imediatos, mais orlhudos, não é? Talvez seja mesmo um disco mais difícil de apreciar. E aqui, meus amigos e amigas, sou da opinião de não haver meio termo. Ou se gosta de Into the Fire ou não. O assim neste disco não tem lugar. E sendo um disco menos imediato, não entra às primeiras audições, como aconteceu com Reckless e You Want It, You Got It. É preciso fazer algum esforço para nos obrigarmos a dedicar a nossa atenção. Bom, e quando assim é, para mim, não são boas notícias. Eu gosto de ouvir música descontraídamente e gosto que ela comunique comigo também de forma descontraída, sem pressão, sem esforço. Ouvir por ouvir não é para mim. Gostar por gostar também não é para mim. É por essas razões que eu não consigo apreciar os discos mais psicadélicos de bandas como Pink Floyd ou King Crimson e Gentle Giant, para quem os conhece. Por isso os tenho arrumados ali na prateleira, ouvindo-os muito raramente por consideração e respeito para quem nos ofereceu. Bom, mas voltemos lá a este Into the Fire. E se com esta verborreia pensam que eu não gosto do disco, estão enganados, amigos e amigas. Gosto sim. Simplesmente é um gosto mais reservado, mais refinado, eu diria. Não é aquele gosto de querer abanar o esqueleto ou levantar-me para tocar air guitar. Não. É gostar de ficar quieto e ouvir cada palavra cantada ou as notas dos instrumentos. Este é um disco para audições sossegadas, tentando entender as emoções por trás de cada música. É um disco melancólico e soturno, eu diria, para estações chuvosas. Se Reckless era um disco de verão, este Into the Fire é um disco de fim de outono mais contemplativo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 músicas, as quais, ultrapassadas as dificuldades causadas pela menor imediatez, podem ser consideradas muitíssimo boas. Aliás, para mim, a faixa que deu origem ao single da apresentação, Heat of the Night, é talvez a mais fraquita deste álbum. O rock que se apresenta aqui neste disco é mais contido, mais polido, mais maduro, em que as teclas do órgão e do piano são o elemento predominante. Aliás, se virmos os créditos de cada música, verificamos que não existe uma única em que não haja dois elementos da banda a tocá-las. Aliás, ainda, sendo as músicas escritas por um teclista muito conhecido, Jimmy Valance, ele acompanha Bryan Adams desde sempre, e, portanto, é natural que as composições sejam mais viradas para os teclados. Lá está. Ou se gosta, ou não se gosta. Eu prefiro guitarras, mas Into the Fire é de uma consistência e maturidade brutais, representando um salto enorme na forma de Bryan Adams fazer música. Um disco o qual eu não tenho problema algum em atribuir
um 8 em 10 valores. Este meu exemplar, é uma prensagem portuguesa, licenciado pela A&M Records, à Polygram Portugal, com um inner sleeve normalíssimo, em que apresenta as letras das canções num lado e algumas imagens da banda e créditos no verso. Este inner sleeve não é mais do que uma capa interior que protege o disco do pó, dos dedos, ou de dadas, ou outros riscos eventuais. Daí conter, naturalmente, o plástico protetor que envolve o disco de vinil. Ok? Ora, eu não sei dizer qual é a minha música preferida, mas vocês poderiam ajudar-me. Ok? O que dizem? Se têm o disco, escrevam aí nos comentários qual é a vossa ou as vossas preferidas. Combinado? As minhas preferências vão para Victim of Love, Native Son, Only the Strong Survive e Rebel. Como veem, 40% do disco são faixas preferidas. E fica aqui um cheirinho em pano de fundo. Curiosamente, existem outros discos de outras bandas, de outros artistas, com uma música intitulada Victim of Love. E que são também as minhas preferidas. Hei de mostrar-vos e falar-vos disso quando lá chegarmos. Bom, eu ia jurar que... Perdão. Eu ia jurar que Roger Daltrey, vocalista dos The Who, participava em pelo menos uma música. Mas procurei nos créditos e não encontro o seu nome. Já sei. Epá, desculpem, pois é realmente falha minha. A música Rebel é nada mais, nada menos do que uma cover de Roger Daltrey, cuja versão original dele, portanto, é de 1985 e que está presente no álbum Under a Raging Moon. Daí a minha confusão com o vocalista inglês, pensando que participasse neste Into the Fire. Ok? Se puderem, ouçam, é fantástica. E foi este, assim, o disco que tinha para apresentar neste vídeo. Chegámos ao fim desta saga, pois não tenho mais nenhum disco de Bryan Adams, pelo que dou este capítulo por encerrado. Podem respirar de alívio. Por aqui o disco no expositor, atrás, para as despedidas, pois estamos a chegar ao fim. Desejo que tenham apreciado a companhia do músico canadiano hoje e ao longo de alguns vlogs. E vamos mudar de temática no próximo. Por isso, conto com a vossa presença e companhia ao longo desta jornada visual e audiófila ou auditiva. Fiquem bem e tenham boas audições. Obrigado pelo tempo que dispensaram.